O Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, ele é eterno. Talvez uma das concepções mais erradas que as pessoas têm é que o Espírito Santo só começou a operar a partir de Pentecostes, ou a partir de Jesus, quando Jesus recebeu lá no batismo o símbolo da pomba, mas isso não é verdade. Né? Assim como alguns pensam que Jesus só começou a existir quando nasceu como criança lá em Belém, isso também não é verdade, né? O Espírito Santo também tem a sua operação, a sua atuação, a sua existência desde antes da criação do mundo. Na verdade, o Espírito Santo ele foi determinante para a criação do mundo e para a criação do homem. Em Jó, por exemplo, no capítulo 33 e 4, fala assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quer dizer, o próprio homem foi criado e foi soprado nele o Espírito de vida. O Espírito Santo foi soprado dentro do homem para dar vida a Adão. E o que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre isso. Qual é a função do Espírito Santo ao longo de toda a história da humanidade? No Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós vamos perceber que a função é a mesma, mas a forma de operação é diferente. Então, a forma que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento é um pouco diferente da forma como ele atua hoje. E, na verdade, hoje ela é muito superior, ela é muito melhor. Por isso que Jesus também fala que João Batista ele era o maior entre os nascidos de mulher, porém todo aquele que é nascido do Espírito, o menor dentre nós é maior do que João Batista. Por que ele fala isso? Porque nós temos o Espírito Santo hoje. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho a respeito nesse momento. Então, a gente vai falar de algumas funções do Espírito Santo, que vêm desde o Antigo Testamento e permanecem no Novo Testamento, vêm da Antiga Aliança e permanecem na Nova Aliança. A primeira função do Espírito Santo é de regeneração, é de trazer um novo nascimento. Isso já vem sendo profetizado por Ezequiel, por Isaías, por Joel, pelos profetas de forma geral. Ezequiel 11, 19 e 20 fala: eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então aqui é uma promessa de que nós receberíamos, né, de que o povo receberia o Espírito Santo dentro deles. Isso seria um novo nascimento, que a lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas seria escrita no próprio coração. E ninguém mais precisaria ser ensinado por ninguém, porque o próprio Espírito Santo dentro de cada um de nós nos ensinaria. E não haveria mais um lugar de habitação de Deus, um templo feito de pedra, feito por mãos humanas, mas que nós mesmos seríamos a habitação de Deus através do Espírito Santo. Essa promessa vem desde o Antigo Testamento e ela se cumpre no Novo Testamento. Né? Hebreus 11 e 13 vai falar sobre todos aqueles, né, que morreram na fé. Então ele fala assim: todos eles morreram na fé. Na fé do quê? Desse novo tempo, dessa nova aliança. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Então, essa nova vida é uma vida que se vive pela fé. E essa fé só é possível a partir do Espírito Santo. Né? Um dos aspectos do fruto do Espírito é a fé dentro de nós. Então esse é o primeiro ponto, né? O Espírito Santo é o que traz a regeneração, é ele que permite o novo nascimento. Como a gente vai ver mais na frente, é através do Espírito Santo que nós somos batizados em Cristo. Então nós recebemos um novo nascimento. Jesus fala para Nicodemos que não pode herdar o reino aquele que não é nascido de novo, aquele que não é nascido do Espírito, que não é nascido do vento, né? A gente poderia traduzir assim, não é nascido de cima. Então, nesse aspecto é que existe essa regeneração, né? Não da carne, nós não nascemos de novo na carne, mas nós nascemos de novo no Espírito Santo para uma nova vida. O segundo aspecto é a habitação ou enchimento, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função de nos encher e de habitar em nós. No Antigo Testamento havia essa habitação ou havia esse enchimento, mas ela era seletiva e ela era temporária.
Por que seletiva? Ela se apoderava apenas de algumas pessoas, dos juízes, dos profetas, dos reis. Para alguma ação específica, o Espírito Santo então vinha sobre aquela pessoa e ele executava alguma tarefa. E ela também era temporária, porque o Espírito Santo vinha na execução daquela função e depois ele saía dessa pessoa. Então ele se apoderava, vamos dizer assim, de certas pessoas. Nós vemos vários relatos na Bíblia como Josué, como Davi, como Samuel, como Saul, como diversos dos juízes. A gente pode ver Sansão como um exemplo muito claro disso, como os diversos profetas que recebiam a palavra do Senhor, revelação, sonhos, visões, e que então, naquele momento, eles recebiam a operação do Espírito Santo para uma tarefa específica e que depois o Espírito Santo então, se retirava, ele saía dessas pessoas. Mas não eram todos que tinham esse privilégio, vamos dizer assim. Apenas alguns poucos eram escolhidos para essa tarefa. Então, 1 Samuel 10:10 é um texto que ilustra isso. Ela fala assim: ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Então o Espírito Santo vinha e quando ele vinha, Saul profetizava. O Espírito Santo vinha sobre Davi e ungia ele para acalmar, né, o espírito de Saul quando ele estava atormentado. O Espírito de Deus vinha sobre Samuel e então ele profetizava. E era dessa forma que o Espírito Santo atuava. Depois nós vamos ver como é que isso funciona hoje no Novo Testamento. Né? E por um outro aspecto é a contenção do pecado. Nós sabemos que o Espírito Santo ele está na terra para conter, né, o pecado, para que ele não se alastre de forma incontrolável. Gênesis 6:3 fala: então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Nós vemos aqui o Espírito Santo tolerando, né, o ser humano e o pecado dele. Ele tenta conter, né, dentro dos seres humanos o pecado. 2 Tessalonicenses 2:6 também fala: e vocês sabem que o que o está detendo, e que está falando do anticristo, né? Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Há uma profecia, há um entendimento que vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai se retirar. Quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo vai sair. Então, o pecado vai ter liberdade de agir sem nenhum tipo de restrição. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É ele que nos faz lembrar do pecado, é ele que nos leva ao arrependimento. Então essa é uma das funções primordiais, né? Tanto nós que já aceitamos a Cristo, ele continua falando ao nosso coração e nos advertindo, nos lembrando com relação ao pecado, quanto aquele que ainda não é convertido, que ainda não nasceu de novo, ele então vai despertar essas pessoas para a convicção de pecado, para que elas possam se arrepender. Então esse é um papel que vem desde do surgimento da humanidade, desde que Deus criou o homem, desde que o Espírito Santo veio sobre a terra, ele tem essa função e ele continua tendo essa mesma função. E por último, o Espírito Santo é o que capacita para o serviço. Esse texto de Êxodo é bem interessante. Êxodo 31, de 2-5, fala o seguinte: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Veja, aqui o Espírito Santo veio sobre um homem não para que ele profetizasse, não para que ele expulsasse demônios ou para que ele curasse, mas ele veio para um trabalho muito específico, um trabalho artístico. Então, a arte foi criada por Deus e o Espírito Santo capacita as pessoas para a arte. Veja, ele era um artesão, ele fazia obras de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira, e esse trabalho não era um trabalho humano, vamos dizer assim, mas era um trabalho inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui é um exemplo, nós temos outros exemplos na Bíblia de outros tipos de capacitações para outros tipos de serviços, mas é importante entender que uma das funções do Espírito Santo é nos capacitar para o serviço. 1 Coríntios 12, de 4-6, a gente vai estudar bastante profundamente o texto de 1 Coríntios 12, 13, 14, mas só para a gente ter uma pincelada aqui, né? Lá fala assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo.
Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Aqui, Paulo está contrastando, né, aquela mentira, né, dos povos pagãos de que haviam vários tipos de deuses para cada tipo de coisa, para cada tipo de serviço. Então, conforme você queria algum bem, se era riqueza, se era amor, se era prosperidade, se eram colheitas, você tinha que ir a deuses diferentes. Ele está falando, não, existe um único Deus, um único Espírito, e ele distribui dons, ele distribui serviços conforme ele quer, mas é o único Deus que opera em todos nós. E ele nos capacita para o serviço, ele nos capacita para o ministério. Então a gente vê aqui 4 características, 4 funções que o Espírito Santo exerce desde o Antigo Testamento, né? A regeneração, o novo nascimento, né? Vamos ver aqui a habitação ou enchimento, né? Para tarefas específicas, a contenção do pecado e a capacitação para o serviço. Isso existe desde o Antigo Testamento e permanece hoje. Então a pergunta que fica é, o que muda? O que mudou da atuação dele no tempo dos profetas? Né? Muita gente às vezes fica pensando, bom era no tempo dos profetas, quando Deus falava e vinha o profeta e falava. Hoje Deus não fala mais daquele jeito, Deus não toma mais as pessoas como fazia antes. E isso é um engano, isso é um erro. Nosso tempo é muito superior. O autor de Hebreus fala, né, Paulo fala, Jesus fala que esse tempo que a gente vive é muito superior. Essa aliança é muito superior àquela que existia anteriormente. E por que é muito superior? Porque a forma de atuação do Espírito Santo é diferente. É isso que nós vamos ver agora. O que muda então? No Antigo Testamento, a forma de atuação do Espírito Santo era seletiva e temporária. O Espírito Santo vinha sobre apenas alguns e era ele que escolhia apenas alguns e vinha por um pouco tempo para a execução de uma tarefa. E hoje? Hoje nós temos o Espírito Santo em todos. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido do Espírito tem o Espírito Santo e o tem para sempre. Isso significa que todos aqueles que têm o Espírito Santo têm dons, têm capacitação para serviço e para ministério. Todos eles são habitação, são casa de Deus. Todos eles nasceram de novo, foram regenerados. Todos eles são, né, todos nós somos capacitados para o serviço conforme ele decide. Então João 1,33 fala, aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Jesus inaugura o novo tempo. E João Batista estava esperando aquele que viria e que o Espírito Santo desceria sobre ele e permaneceria. E é isso que João Batista vê em João. Por isso ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece em Jesus Deus. Por quê? Não pela beleza ou pela forma de Jesus falar, nem mesmo pelos milagres que Jesus fazia, mas pela permanência do Espírito Santo sobre ele. Lucas e Atos falam muito fortemente sobre isso, que tudo que Jesus fez no poder, na submissão ao Espírito Santo. E é da mesma forma que Jesus então inaugura esse tempo, ele fala, aguardem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E ele fala, depois que vocês receberam o Espírito Santo, agora então vão e façam discípulos, testemunhem. Então, Jesus inaugura um novo tempo. Quando o Espírito Santo então vem, lembrem, a promessa de João 14, ele fala, é bom que eu vá, porque se eu for eu posso enviar o Consolador, e ele vai estar com vocês e em vocês para sempre. Então, hoje nós temos, eu quero enfatizar isso muito fortemente, cada um de nós, né? Ou você não nasceu de novo, ou você então nasceu de novo e você tem o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo você tem dons, que é o que a gente vai falar um pouco mais na frente. João 14,17 fala, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Então essa é a promessa que a gente tem, né, de que o Espírito Santo hoje habita em cada um de nós. Por isso nós somos um reino de sacerdotes. Por isso não há hoje diferença entre cada um de nós. Toda barreira foi derrubada, porque o Espírito Santo nivelou todos nós no mesmo nível, onde todos nós somos a habitação do Espírito Santo. Essa é uma verdade poderosa, uma verdade que precisa ser vivida por nós, né, no temor e na responsabilidade que ela traz. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Onde nós vamos, o Espírito Santo vai conosco. Que Deus te abençoe.